Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou aqui com essas profissionais maravilhosas, a doutora Tamires, a nossa dermatologista, a nossa psicóloga Andréia, nossa nutricionista Juliana, eu, Ana Letícia, cirurgiã plástica. Hoje a gente vai falar de um assunto que é o terror das mulheres, a celulite. Bom, pessoal, eu tenho duas notícias para vocês. Uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que a celulite acomete mais de 90% das mulheres. E a notícia boa é que hoje em dia a gente tem muitos tratamentos, a gente vai contar para vocês, tratamentos super modernos e que amenizam muito a celulite. Acho que a gente pode começar falando para o pessoal um pouco mais sobre a nutrição, como que a nutrição está relacionada, como que a gente pode ajudar a prevenir também, né, a celulite. Sim. Como a Ana disse no início do vídeo, mais de 90% das mulheres acima dos 20 anos sofrem com celulite. Uma curiosidade que é muito legal a gente desmistificar é que nem sempre a celulite está relacionada com a obesidade ou com pacientes que estão acima do peso. E sim pacientes que talvez tenham uma genética já de celulite, uma alimentação ruim. O tabaco está muito relacionado também com o aumento de inflamação. O estilo de vida, né? Então, a bebida também? A bebida alcoólica, com certeza. Falta de atividade física. O sedentarismo. Até roupa apertada, né? Como hábito de vida. Sim. É muito comum, né? Pessoas utilizarem aquelas cintas também modeladora que acaba comprimindo ainda mais. Talvez vocês possam falar até um pouco melhor sobre isso. Um dos alimentos que está assim no topo da lista são os alimentos industrializados. Então, os alimentos ricos em açúcar, alimentos que contêm muito trigo, carboidratos refinados. Então, esse tipo de alimento aumenta muito mais a inflamação. Outro ponto que é muito importante a gente colocar e que também está relacionado com a celulite é o intestino. Então, precisa ter um intestino íntegro, um intestino que funcione. O sono também está muito relacionado, porque se existe uma alteração hormonal também, isso também influencia muito. O estresse está muito relacionado com celulite, porque ele aumenta a inflamação, ele aumenta os níveis de cortisol, o que acaba dificultando também no metabolismo da glicose. Sim. Então, pode acarretar aí, né, síndromes metabólicas. Então, é todo um contexto, é todo um conjunto, então a gente tem que cuidar disso num todo, e não somente coisas isoladas. Por exemplo, buscar um tratamento com a doutora Ana ou com a doutora Tamires e simplesmente isolar todo o resto, né? Não cuidar da alimentação, não cuidar da parte emocional. É interessante o que você falou com relação a não estar relacionado à obesidade, que tem trabalho que mostra que mesmo pacientes que emagreceram, eles não tiveram melhora da celulite. Alguns pacientes que perdem peso e acabam tendo uma piora, né? Porque não é só a gordura, né? É a flacidez, que a gente falou no outro vídeo, né? É o hábito de vida, a questão hormonal, né? Eu tenho muitos pacientes que não estão acima do peso, que inclusive estão dentro da faixa de normalidade, mas que tem uma inflamação altíssima. Então, tem a questão da celulite, mas por conta de todos esses outros fatores que eu falei, né? Pode ser a genética, o sedentarismo, a alimentação, que é mais inflamatória. Então, a gente tem que cuidar de todo esse terreno da parte intestinal, terreno biológico, para conseguir realmente diminuir essa inflamação. Então, se hidratar muito. E essa questão da etnia também, né? Além da genética, entre a etnia, que os caucasianos têm uma tendência maior a ter celulite, né? Então, E assim, que a gente falou com relação às mulheres, né? Que a celulite no homem, ela já é muito mais rara, né? Que os androgênios, que são os hormônios masculinos, eles protegem. Sim. E o estrogênio, que é o hormônio feminino, em períodos de alta até a gente tem uma piora. Sim. Por exemplo, na gestação, na amamentação, quando a gente faz reposição hormonal, o uso de anticoncepcional oral, então a gente acaba tendo uma piora. Assim, eu acho interessante que se a gente não tratar o todo,
Quando a gente faz às vezes a paciente busca só para fazer procedimento cirúrgico, invasivo ou não, se a gente não tratar o todo, não tirar essa inflamação, não ajustar a alimentação, tudo, a paciente não vai ter tanta melhora. Às vezes some aquela celulite que a gente tratou ali, mas aparece a outra lá do outro lado, e ela nunca vai estar satisfeita, né? E lembrar que tem vários graus de celulite, né? Sim. Existem as mais profundas, as mais superficiais. Geralmente, as mais superficiais são as que a gente consegue melhorar com a mudança do hábito de vida, com a alimentação, com o exercício físico, né? Justamente melhorando a questão da retenção hídrica e até com os procedimentos mais superficiais. Por exemplo, com a radiofrequência, a gente consegue melhorar mais o aspecto superficial da pele, né? Essas celulites mais superficiais. Agora, quando a gente quer essas celulites mais profundas, as celulites grau mais elevado, a gente precisa fazer os procedimentos mais invasivos, né, Ana? E o que vale ressaltar também, como a doutora Tamires está falando, é que assim, existem os procedimentos. Então, o paciente vai no consultório, faz o procedimento, radiofrequência, tudo mais. Se não tiver uma mudança de hábito de vida, vai voltar. Sim. Então, aquele tratamento acaba sendo em vão. A nutrição, ela entra como um fator primordial na vida dessa pessoa que quer reduzir a celulite. Porque se não tiver uma mudança na alimentação, redução de percentual de gordura, né, troca de massa, dificilmente essa celulite ela vai desaparecer. E assim, a gente tem que pensar que toda mulher tem celulite. Dificilmente, porque é o que a Ana falou, nós temos hormônios, então assim, é muito difícil você ver uma pessoa que não tem nada de celulite, e a gente precisa aceitar isso também em determinado momento, e não entrar, né, numa neura, porque isso acaba gerando muito estresse, e aí entra a questão da terapia, nesse caso, da psicologia, para poder trabalhar também a questão da aceitação, de entender que tudo bem, eu já tô fazendo o meu máximo, eu tô me alimentando bem, eu tenho um estilo de vida saudável, eu procurei um tratamento, né, com um profissional capacitado para isso, mas eu também preciso aceitar que às vezes não vai estar 100%. Na verdade, assim, o que eu vejo que a psicologia ela entra bem direcionada a essa questão do estresse, é que o que é o estresse, né? É quando a gente tem uma sobrecarga de coisas que o nosso corpo e a nossa mente é incapaz de suportar. Então, hoje a gente vê muito isso, assim, em muitas pessoas. Então, existem pesquisas que mostram que na população de São Paulo, 40% das pessoas são estressadas, né? Por conta essa autocobrança mesmo. Aí a gente fala de trabalho. E aí o que a gente entra bem para nós é essa busca muito do padrão, né? Então, eu tava pensando sobre isso hoje e vendo como as mídias sociais, a gente entra de novo nesse fator, ela vem como uma coisa muito forte. Então, as pessoas, elas acreditam em tudo que elas veem na mídia social. Aí ninguém tem celulite, né? Exatamente. Na mídia social, ninguém tem celulite. Exatamente. São poucas pessoas que são influencers mesmo, que mostram ali uma celulite, uma estria, e que esse é o normal da gente. Então, entra nisso, e esse fator do estresse, da questão de eu preciso estar nesse padrão, eu não posso ter celulite, eu não posso ter uma gordura, então isso tudo vai causando um nível de estresse muito grande, né? Uma questão até deprime, as mulheres, até os homens, mas assim, então esse é o ponto muito importante da gente conseguir olhar para isso, né? E entra a questão da autoaceitação também, de que hoje existem procedimentos, hoje a gente pode se alimentar de uma forma melhor, mas olhar pra gente como um todo. Porque às vezes a gente vê uma celulite, uma coisa fora do lugar. E não ficar se comparando, né? Exatamente. Porque, igual na mídia social, na revista, ou enfim, na televisão, tem Photoshop, tem até aquela pessoa que tá ali se expondo, ela ganha muitos procedimentos, ela vive do corpo dela. Então, querendo ou não, ela tem que expor, né, querendo ou não, um perfil, né, de perfeição, digamos assim. Então, assim, e mesmo assim ela também não é perfeita, né, como ninguém é.
Então, tem tudo isso que a gente tem que interessante, pensar. assim, que a Andrea falou do estresse, é que o estresse, ele piora muito a celulite. Então, é muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes às vezes a gente tá tratando tudo, mas a pessoa continua estressada, ela continua liberando os hormônios do estresse, continua retendo líquido e aquilo ali pode continuar piorando, aparecendo novas celulites. Então, faz parte do tratamento, né, Com esse certeza. acompanhamento. E o que é importante a gente ver? Quais são os sinais do estresse? Então, é assim, a mudança do estilo de vida, às vezes a gente tem mais cansaço, fadiga, pensamentos negativos. Então, assim, a gente precisa ficar atento a tudo isso, porque às vezes a gente está numa busca tão grande em não ter celulite ou em excessivamente na academia, mas olhar para dentro também, né? Que é um ponto que eu falo em todos os vídeos, mas é um ponto muito importante e assim, um dos primordiais, com certeza, né? Então, e aí depois, a gente cuidando disso tudo, que eu vejo que a alimentação entrelaçada com o emocional, a gente pode sim ter, meu Deus, infinitas possibilidades de melhorar, pra gente se sentir melhor e tudo, né? Ô, Ana, e no caso da cirurgia plástica, quais seriam os tipos de tratamento mais indicado? Então, assim, o mais invasivo que a gente tem é a subincision, que a gente fala, a gente solta aquela celulite que tá lá embaixo, ou com uma agulhinha, ou com Fibrose, né? a Aquela fibrose, aquele septo que tá hipertrofiado ali, ou com uma cânula até de lipoaspiração, e a gente pode injetar uma gordura que a gente retira de outra região, e aquele buraquinho que tá ali, ele vai levantar. E essa gordura que a gente retira da outra região, ela tem células tronco, então melhora o aspecto da pele, tudo, e fica bem legal. E a gente tem outros procedimentos também que a doutora Tamires faz, eu faço também, que são os bioestimuladores que a gente falou também na no outro flacidez. vídeo, que a gente pode associar ou não a subcision e colocar esse bioestimulador ali embaixo e ele começa a produzir mais colágeno e a derme vai ficar um pouco mais grossa e também essa celulite que está afundada, ela vai começar a levantar. Os resultados são super legais, né, Tamires? Porque a gente melhora tanto o aspecto, igual eu falei, das celulites mais superficiais, como quando a gente injeta diretamente na celulite mais profunda, também melhora esse aspecto da celulite mais profunda. Gente, assim, celulite é um assunto muito complexo, porque é um assunto que tem muito assunto para falar, tem muita coisa para falar. E como eu já disse aqui, é um todo, né? Então a gente precisa ter um olhar muito aprofundado, entender a fundo a vida desse paciente, o estilo de vida que esse paciente tem. Eu não posso focar no consultório somente a parte alimentar. Eu preciso entender todo o processo, né, de vida, rotina, se é mais estressada, se não é mais estressada. Então, falar de celulite é algo que é muito gostoso, é muito complexo. Assim, tem um resultado incrível quando você tem uma mudança no estilo de vida. É incrível, não tem. Os pacientes, a primeira coisa que eles relatam, o primeiro feedback quando eles têm uma mudança, né, na alimentação já senti que a minha celulite melhorou. É o primeiro feedback. Ou então, uma coisa que acontece muito quando eles estão com um estilo de vida, né, mais disfuncional em relação à alimentação, tende-se a distender essa região abdominal. Quando eles tiram uma roupa, fica marcado aqui, sabe? Você vê a inflamação no paciente. 15 dias que a pessoa muda a alimentação, já tem uma diferença gritante. Só de reduzir os alimentos industrializados. Então, aí a gente acaba acrescentando, logicamente, né, os alimentos funcionais que acabam melhorando a celulite. Ômega 3 é muito bom, melhorar a hidratação, substituir os alimentos, né, ricos em farinha, em açúcar, por outros alimentos, ingerir mais proteína, menos carboidrato refinado, os vegetais, as verduras, alimentos ricos em fibra, tudo que acaba ajudando, né, nessa ação anti-inflamatória. A gente precisa fazer primeiro uma limpeza nesse organismo, né, para que a gente consiga ter o resultado que o paciente espera. Não só, às vezes ele não perde peso, mas ele perde a inflamação. E a resposta é muito
incrível. Então, acho que a gente fica por aqui, né? A gente falou bastante sobre celulite, acho que o pessoal aí aprendeu bastante coisa. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pra gente nas redes sociais, no nosso Instagram. E a gente vai deixar tudo aqui pra vocês acessarem, né? Sim. As nossas redes sociais. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o nosso vídeo, deem sugestões de temas, Mande pros amigos. Com certeza. manda pra todo mundo pra lista de transmissão. Siga a gente lá no nosso Instagram, beleza.conteúdo. E é isso, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Beijo! Beijo.